essa recuperação de crédito que a gente fala, ela já ocorreu a decisão judicial. Em 1990, é muito tempo atrás, durante o período do plano, ocorreu o plano Collor, em 15 de março de 90, o Banco do Brasil fez uma escolha que era diversa do previsto no contrato, utilizou um índice de 84,32% incidente sobre os contratos rurais. E o que se tinha previsto era a existência, o que tinha previsto era a existência de um índice de 41,28%. Não obstante a isso, alguns agricultores e produtores rurais entenderam de discutir com o banco, pedir ao banco redução desses valores, porque as quantias estavam altas dos seus pagamentos, e o banco simplesmente quedou-se inerte. Anteontem, eu tive um acesso sobre uma pessoa, um produtor rural de uma cidade da Bahia, que é de uma outra área específica que não é do café. Mas ele me contou um fato que muito me emocionou. Na época, em 1990, um pouco depois dessa aplicação desse índice, ele procurou o banco, a agência do banco naquela cidade, para efetivar os pagamentos. Era questão de gado, de pecuária. Aí ele procurou o gerente, quero acertar sobre os valores, e disse, olha, esses índices aplicados estão equivocados, porque o valor transformou, essa moeda isso está esquisito. O gerente do banco falou com ele, olha, o banco não vai negociar, e se o senhor quiser, o senhor vende a sua propriedade para que o senhor quite o seu débito. E ele ficou chateado com essa situação, ele tinha um rebanho muito grande, vendeu esse rebanho e quitou a dívida perante o banco. E recente ele nos procurou, falou que é uma questão de honra ele buscar esse crédito que tem de direito, que é um valor, um montante alto, de restituição, que na verdade é 40%, um pouquinho mais de 40% do valor que ele pagou naquela época, devidamente corrigido, aplicando juros legais. Então essa situação, ela se estendeu para todos os produtores que tiveram contratos de 1987 a 1990. Porque em 90 foi que culminou com a aplicação do índice errado, equivocado. Então, todas as dívidas vencidas após 15 de março de 90, efetivamente o cálculo efetivado pelo Banco do Brasil está equivocado. Não obstante a isso, outros produtores postularam a ação judicial na época, buscaram o direito e já conseguiram receber. Mas é o mínimo, é 1% desses produtores que foram prejudicados. E em 1994, 4 anos depois da ocorrência, o Ministério Público Federal tomou uma medida extremamente positiva, que foi de postular uma ação civil pública, buscando compelir o Banco do Brasil a fazer a alteração desse índice e restituir os valores para as pessoas. Essa ação foi julgada procedente em 1997. Posteriormente, o Banco do Brasil interpôs um recurso de apelação para o Tribunal TRF, em Brasília, que essa ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. E aí, o TRF, somente 13 anos depois, decidiu a respeito decidindo de forma diversa da sentença inicial que dava o direito aos agricultores e produtores rurais. O Ministério Público, não satisfeito com aquilo, intentou um recurso que chama recurso especial para o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça. Após algum tempo, em 2014, o Superior Tribunal de Justiça julgou esse recurso e fez exatamente o que a sentença inicial tinha feito. Julgou procedente para os produtores rurais e para os agricultores. E aí, assim, gerou, a partir dessa data, de 2014, o direito a todos os produtores rurais e agricultores que tiveram contratos naquele período, que são 840 mil pessoas, 840 mil contratos, nós temos ciência sobre isso. O próprio Ministério Público colocou isso na ação civil pública. O Banco do Brasil, obviamente, não ficou inerte e tomou medidas judiciais para tentar procrastinar
o não pagamento dessas quantias, que são quantias robustas. Intentou embargos declaratórios, intentou vários outros recursos, que neste momento que nós estamos, até o mês passado eu estive em Brasília, olhando, conversando com o pessoal do STJ, está prestes a transitar em julgado. O que significa isso? Com o trânsito em julgado, viabiliza o recebimento imediato por meio de um cumprimento de sentença. Mas acontece que o Ministério Público não pode fazer isso por vocês. O Ministério Público já fez a parte dele. Ele entrou com a ação que tem, genericamente, atinge a todos. Porém, ele tem um efeito erga omnes e não pode individualizar a cobrança de cada um de vocês. Então, cada um de vocês que possuíam esse contrato na época vão ter que intentar um instrumento jurídico que se chama cumprimento de sentença. E nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos providenciando o cumprimento de sentença provisório, que já é permitido em decorrência da sentença, da decisão de segunda instância que já existe. Os valores são extremamente interessantes, porque a gente tem conhecimento por meio das correções aplicadas nas cártulas, naqueles registros efetivados perante o cartório de registro de imóveis. Então, senhores, na verdade, existe um crédito a ser recebido do Banco Brasil. Os valores são somas importantes que podem colaborar com irrigar de recursos financeiros a parte de todos os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores. Eu percebo que desses 840 mil contratos, nem 10% postularam o seu direito. Nem 10%. Existem 90% de pessoas com créditos a receber do Banco Brasil que não buscaram o seu direito. Então, os senhores que são dirigentes das cooperativas, dirigentes de associações, possuem a responsabilidade social de levar até seus cooperados essa informação técnica, que podem ser conduzidas pelos seus próprios advogados, sim. Agora, existe uma dificuldade técnica da apuração dos valores, da formatação de buscar esse direito, porque existe uma forma técnica de não comprometer, do ponto de vista financeiro, qualquer tipo de intenção de buscar o crédito, porque qualquer ação judicial nós sabemos que pode gerar ônus se ela for errada. Então, equivocada e conduzida sem conhecimento técnico. Nós temos uma equipe que tem condições técnicas de estar postulando e está também fazendo parcerias técnicas com as cooperativas e associações para que possa ser conduzido esses processos com a maior responsabilidade possível. Nós sabemos que existe uma necessidade, hoje a gente viu aí pela explanação maravilhosa aí do doutor Everardo e também do doutor Pedro, acerca das necessidades, das demandas existentes no setor cafeiro. Nós temos essa possibilidade técnica que deve ser objeto de, cada vez mais, de amplitude de informação para os produtores, para eles terem a possibilidade e a confiança de buscarem o seu direito. Por incrível que pareça, pode ter pessoas participando dessa reunião que tenham esse direito, mas que, efetivamente, em decorrência do próprio tempo que se passou, a gente acaba, são quase 30 anos, entendendo que, esquecendo sobre o assunto. Nós temos uma situação que são 240 bilhões de reais a serem restituídos, um valor extremamente alto, e o próprio Banco Brasil já tem valores provisionados para o pagamento disso. Nas discussões judiciais sobre as execuções, sobre os cumprimentos de sentença que estamos conduzindo, nós percebemos que o banco sequer discute sobre o fundo de direito, ele só discute apenas sobre os valores, sobre o quanto efetivo. Nem apresenta, na verdade, a parte documental, dizendo que se passou 30 anos e que eles não têm esse domínio desse documento. Mas nós temos o domínio do documento, que é a cártula, é o documento, o registro, que está lá no cartório de registro de imóveis. Muitos dos colegas advogados discutem sobre o efeito da prescrição sobre esse direito, porque passou muitos anos. Ocorre que, por se tratar de uma ação civil pública, conduzida pelo Ministério Público, essa ação ela vai iniciar a prescrição a partir do momento do trânsito em julgado da sentença judicial
ou da decisão judicial que determinou a restituição. Ou seja, não existe prescrição. Eu falo isso de forma técnica, que não existe prescrição. O direito existe e deve ser buscado por meio de um cumprimento de sentença. A questão da individualização é que dificulta, porque encontrar todas essas pessoas no Brasil inteiro é quase impossível. Então, muitas pessoas ficarão sem receber. E o banco, com certeza, ele não vai notificar essas pessoas, porque existe no meio dessas pessoas, pela experiência que estamos conduzindo, no meio dessas pessoas, pessoas que ficaram idosas, que não têm condições sequer de ter conhecimento sobre os fatos, que os filhos, nós temos casos aqui que nós abrimos a curatela para poder postular a ação em nome do curador especial, para o curador especial buscar efetivamente esse direito. Nós temos um caso de pais que já faleceram, que constituíram esse débito na época e que os filhos tiveram que postular a ação judicial por meio da representação, tendo em vista o contrato feito em nome do pai já falecido. Nós temos casos do espólio, daqueles que morreram recentemente e que necessitam efetivamente de postular a ação judicial. Então, eu acho que é muito importante, é fundamental que os senhores esclareçam para os seus cooperados da existência desse direito. E nós nos colocamos à disposição para, em parceria com os seus advogados, com o seu jurídico, estar de todas as formas informando tecnicamente como conduzir e mesmo fazendo trabalho em parceria, independente de qualquer coisa. Eu não posso deixar de registrar um fato importante que aconteceu nessa reunião, que eu vi, a presença da Vanúzia. A Vanúzia, a gente acompanha ela há muitos anos, em todo o processo, procedimento de eleição que eu acompanhei meu irmão em Londres. A Vanúzia, ela sempre esteve presente e era uma das pessoas que o Roberto discutia e falava sobre a sua ascensão um dia, quem sabe como uma líder mundial do café mundial. E está acontecendo. Então, nós torcemos muito, nossa família torce muito por você, Vanúzia, e eu quero que as palavras do presidente Silas Brasileiro sejam realmente ocorra efetivamente do Silas Brasileiro. Agradeço a todos pela atenção, me coloco à disposição para esclarecer qualquer fato que seja necessário. Obrigado. Nós agradecemos, doutor Lúcio, sem dúvida, é uma matéria que já estava esquecida, posso dizer assim, e vai despertar agora, naturalmente, interesse, cada um vai verificar, né, a possibilidade, quem tem o crédito, de realmente tentar buscá-lo. Isso é muito importante, portanto, a sua fala foi realmente gratificante para nós e, sem dúvida, nós vamos difundi-la para que, assim, todos possam tomar conhecimento o maior número possível para possa realmente resgatar esse valor pendente há tantos anos e corrigido hoje deve ser, sem dúvida, muito representativo. Muito obrigado pela sua participação. Se o doutor Bento quer fazer uma pergunta, por gentileza, doutor Bento. Eu queria mais uma informação, doutor Silas. Se o doutor Lúcio tem condição de fornecer a lista desses credores do Banco do Brasil. Pois bem, existe uma forma técnica jurídica que é possível se fazer isso na região. O senhor é do Espírito Santo, não é isso, doutor Bento? Isso. A região do Espírito Santo, recentemente, nós fizemos uma reunião com o pessoal do Espírito Santo, exatamente porque no Espírito Santo não existe praticamente nenhuma ação judicial sobre esse assunto. Não existe postulação de crédito contra o Banco do Brasil no Espírito Santo a respeito disso aí. E existe uma possibilidade nós conversamos com alguns colegas em relação às comarcas existentes do Espírito Santo. São 60 comarcas, me parece que são. E nós orientamos tecnicamente que é por meio do cartório de registro de imóveis que a gente faz um requerimento expresso. Nós temos uma forma técnica de colocar o período, estabelecemos a cártula necessária e é público. Não existe, é absolutamente legal fazer esse requerimento perante os cartórios, e a partir do momento em que se faz esse requerimento, a gente fica sabendo efetivamente quem são os produtores que detêm aquele direito. E a partir desse momento, o senhor vai verificar quem são aqueles cooperados do senhor que fazem parte e que teriam esse direito.
Então, essa parte técnica, doutor Bento, se o senhor achar conveniente, posteriormente o senhor pode pegar o nosso contato com o doutor Silas Brasileiro e a gente vai orientar o seu jurídico e o senhor também em relação a esse fato.